Hoje falaremos, nesse terceiro vídeo da série sobre emagrecimento, metabolismo e obesidade, sobre um tema muito popular, pessoal, que são as dietas da moda. Algumas que vêm e vão embora e algumas que vão ficando. E a ideia aqui é tentar trazer uma compreensão para você se essas dietas realmente funcionam, se elas podem ser úteis, em que momento que elas poderiam ser úteis, o que a gente pode pensar a curto, médio e longo prazo. Primeiro conceito que eu gostaria de comentar com vocês é que a dieta restritiva, ela não é algo que a gente consiga sustentar muito tempo no processo do emagrecimento. A gente tem aí dietas como assim de muito baixas calorias, são dietas às vezes de 700, 800 quilocalorias por dia, e aí o paciente passa muita fome em geral, consumindo pouquíssima caloria. Nós temos outras dietas assim restritivas, por exemplo, a gente tem dietas low carb em que você está restringindo os carboidratos, em parte, a cetogênica, que você está restringindo ainda mais os carboidratos. Você tem dietas, por exemplo, a dieta paleo, que é uma dieta rica em carne, quase não tem nada mais do que carne, então salada e carne. A gente tem dieta do tipo sanguíneo, que alguns tipos sanguíneos podem comer certos alimentos e outros não. Tudo isso a gente chama de dietas restritivas. As dietas restritivas funcionam? Outras dietas funcionam? Depende da pessoa, depende do momento, depende de quanto tempo ela vai fazer essa dieta, com o que propósito. Então eu diria que as dietas, em geral, elas funcionam. Se elas forem bem indicadas, se tiver uma estratégia por trás de quanto tempo elas vão utilizar, e também elas têm que estar adaptadas ao contexto que essa pessoa está vivenciando. Não adianta a gente pegar uma pessoa super obesa, com a insulina lá no alto e querer fazer de cara jejum intermitente e dieta cetogênica. A pessoa vai passar mal, pessoal? Então a gente tem que saber o momento certo de indicar as dietas restritivas, tá? De qualquer forma, a gente tem que entender que isso vai ser por um período. Muitas vezes a gente usa inicialmente uma dieta dessas para fazer realmente uma mudança metabólica mais intensa, para que esse paciente ali na frente ele consiga fazer uma dieta de manutenção. O mais importante a longo prazo é você ter uma dieta de manutenção. A dieta de manutenção é o teu estilo de vida, Tem uma frase do Hipócrates que falava mais ou menos assim, a ideia é de que o ideal era tornar o alimento seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. E é isso que a gente tenta construir quando a gente pensa num processo de emagrecimento, tentando sair dos hábitos nocivos alimentares para um hábito muito mais saudável. E isso não tem só relação com os alimentos em si, não tem só relação com as calorias em si, ou se tem proteína, gordura e assim por diante, carboidratos na refeição. Na realidade, você tem que olhar mais amplamente, começa lá a forma como você se relaciona com esse alimento, se você está mastigando adequadamente ou não, a origem desse alimento, se ele veio um alimento mais limpo, se ele é orgânico, se ele é um alimento que não foi processado, então ele tem mais valor biológico, Então tudo isso é um grande quadro, várias peças de um quebra-cabeça que vão dar diferença no final. Então a gente tem que olhar por esse prisma. Diante de todas essas dietas que eu coloquei aqui, essas dietas da lua, dieta da sopa, a dieta Atkins, que foi muito conhecida um período, a South Beach e assim por diante, quer dizer, pode até ser útil num certo momento, mas você a longo prazo não vai conseguir manter. E o grande problema das dietas muito restritivas, e é que se elas não estiverem dentro de uma estratégia bem clara, com acompanhamento nutricional e médico, o que vai acontecer? O famoso, efeito sanfona. Vocês já ouviram falar do efeito sanfona, certo? O efeito sanfona é assim, a gente restringiu, quando eu relaxo aqui um pouco, eu passo a comer tudo errado, e o meu corpo entra num processo de reganho de gordura e às vezes até de não conseguir recuperar a massa muscular, que foi perdida no processo de emagrecimento também, mas acumular muito mais gordura do que tinha inicialmente. Isso gera uma frustração para a pessoa, ela fica com a sensação de que não tem nenhuma solução por causa dela, ela fica com uma
uma ideia de que ela tem que fazer a bariátrica, que é a única solução. Então, na realidade, pessoal, a dieta restritiva, essas que o pessoal pega ali e começa a fazer por conta, sem nenhuma estratégia global, fazendo porque está no desespero, porque tem que emagrecer rapidamente, há uma grande probabilidade disso não funcionar e, na verdade, piorar ali na frente o efeito sanfona e a pessoa ficar pior, ela ter mais gordura em relação à quantidade de músculos. Então a gente tem que, quando a gente vai fazer a dieta restritiva, tem que pensar assim, por exemplo, vamos fazer uma dieta com menos carboidrato, porque tem muito carboidrato nessa dieta, a pessoa está com resistência à insulina, a insulina está muito alta, tudo bem. Vamos restringir aqui o carboidrato de 45, 50% para de repente uns 30, 20%. É possível. Vai fazer uma low carb. E aí a pessoa vai fazer um ciclo de low carb, às vezes de 1 mês, 2 meses, depende. Isso já vai trazer um benefício metabólico. Aí ali na frente ela está bem adaptada a low carb, a gente poderia fazer mais um período de cetogênica. Isso pode ser ciclado, em que a gente vai tirar totalmente o carboidrato, ela vai ter 5, 10% de carboidrato e o resto é tudo em gordura, né? Gordura, proteína. Então a gente vai fazer aqui uma cetogênica na sequência. Depois a pessoa vai fazer um período de jejum intermitente, que eu vejo o pessoal fazer muito errado hoje em dia, porque o pessoal faz a restrição ao jejum e quando vai quebrar o jejum come com carboidrato, come açúcar e aí perde todo o benefício de uma baixa insulina, né? Ou de fazer um processo de autofagia pelo jejum, né? O jejum acima de 18 horas, ele passa a ter um processo que a gente chama de autofagia. A autofagia é muito benéfica para uma pessoa obesa e para uma pessoa que não é obesa, porque ele vai fazer um processo de reciclagem do corpo, tirando organelas que não funcionam bem, tirando células que estão com defeito, algumas células que estão defeituosas que contaminam metabolicamente outras ao redor. Então ele vai conseguir fazer teu sistema imunológico ficar muito mais inteligente e descartar, né, essas células, além de promover também a queima da gordura, a geração dos corpos chamados corpos cetônicos, que a gente tem que fazer, na verdade, no processo do emagrecimento, independente da dieta, é a gente fazer a nossa mitocôndria, que é uma organelinha que tem dentro da célula, né? Essa mitocôndria, ela queima glicose, ela queima gordura. A gente tem que treinar essa mitocôndria a não queimar só a glicose, mas a queimar também ácidos graxos. E a gente precisa então para isso forçar que isso aconteça. E o jejum é uma boa forma de forçar o nosso corpo a usar esses ácidos graxos que vêm da gordura, dos adipócitos, como uma fonte energética, produzindo muito ATP, energia, adenosina trifosfato. Agora, se a gente fica comendo carboidrato o tempo inteiro, várias vezes ao dia, não vai dar certo. A gente vai estar mimando esse sistema e ele sempre vai estar dependente de glicose. E aí a gente não vai conseguir avançar no processo da dieta. Tá, pessoal? Então a ideia aqui, nesse vídeo, é tentar desconstruir um pouco a ideia de que só fazendo uma dieta restritiva você vai conseguir emagrecer, ou fazendo por conta, sem ter uma estratégia maior, né, de acompanhamento nutricional e médico. A gente tem que fazer migrações de estratégias de dietas, às vezes por um período curto uma estratégia funciona, depois a gente tem que fazer o metabolismo ser mais exigido para continuar a perda de peso, de gordura, na verdade, que a gente quer perder a gordura, não a massa muscular, e para isso a gente precisa ir mudando os estímulos. E também é importante falar que do ponto de vista genético, a gente pesquisa isso nos painéis genéticos, que tipo de dieta o corpo dessa pessoa responde melhor. Tem pessoas que respondem muito bem à cetogênica e outras não. Tem pessoas que respondem muito bem à low carb e outras não. Então são certas tendências metabólicas que já vêm dentro do código genético, né? Então tudo isso a gente pode pesquisar para a gente poder realmente fazer um tratamento mais personalizado, que é muito importante, para que você tenha resultado muito mais rápido, tá? Então a ideia desse vídeo era desconstruir a ideia da dieta restritiva como algo que eu tenho que sair fazendo sozinho. Não faça isso. Cuidado com o efeito sanfona no processo do emagrecimento. Por isso que também a gente tem que entender que muitas vezes, entendendo que a obesidade é uma doença e que de tempos em tempos você pode ter reganho de peso, nós temos que ter uma monitoração e uma vigilância constante, de forma como a gente
gente percebe que a gordura começa a voltar, a gente vai intensificar as estratégias do emagrecimento. Por isso que o paciente que é obeso, uma vez que é obeso, nunca vai estar curado, digamos assim, mas vai ter controle da sua doença. E para isso precisa ter acompanhamento e ciclicidade das estratégias nutricionais. De qualquer forma, aquela dieta que vai migrando para um estilo de vida saudável, em que eu como orgânicos, que eu como mais comida de verdade, que eu desembale menos, que eu coma com moderação, que eu coma com consciência, com mindful eating, que a gente vai falar um pouco mais pra frente nos outros vídeos. Tudo isso vai ajudando a pessoa a realmente ter um estilo de vida alimentar que favoreça, que gere fitoquímicos, que gere antioxidantes importantes para a pessoa ter mais qualidade de vida. Então essa é a dieta que a gente vai migrando, como por exemplo hoje muito conhecida a dieta do Mediterrâneo. É uma boa dieta de manutenção, né? Pensando a longo prazo, mas não boa para todas as pessoas. Por isso que nós precisamos individualizar, personalizar e realmente estar sempre avaliando o que está acontecendo com o paciente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, já se inscreva no canal e assista os outros vídeos da série, porque aqui a gente vai trazer muito material de qualidade sobre o emagrecimento. Até mais e até a próxima.